como estão os destaques de Brasília ainda se aproximando das eleições de Senado e Câmara dos Deputados? Wilson, boa tarde. Meu caro, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui em Um Antagonista, também pelo canal BMC News. E deixa eu aproveitar, já que você me deu a oportunidade, deixa eu chamar a vinheta do bastidor do meio-dia, porque tem bastidor chegando quentinho sobre as eleições na presidência do Senado e da Câmara. Então, senadores que fazem parte ali da chamada ala de oposição ao Davi Alcolumbre estão fazendo aí uma articulação para tentar derrubar o Davi Alcolumbre. Como assim? Explico. A votação para a presidência do Senado, ela é uma votação fechada, voto secreto, ou seja, ninguém sabe em quem votou. Só que parlamentares como o Marcos Pontes, do PL de São Paulo, também o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, querem fazer um movimento para transformar essa votação numa votação aberta. Aí você me pergunta, Wilson, tem chance? Nesse primeiro momento, não. Mas eles querem repetir, olha só como é que é a curiosidade, né? Olha só como é que a política ela é maravilhosa e tem seus plot twists. Eles querem fazer exatamente o movimento que permitiu em 2000, se não me engano, em 2019, a eleição do Davi Alcolumbre. O que aconteceu naquele ano? O Davi Alcolumbre enfrentou o todo-poderoso Renan Calheiros. Se fosse numa votação secreta, provavelmente o Renan venceria aquela eleição. Aí você tinha aquele movimento Nova Política, e aí no movimento desencadeado por Flávio Bolsonaro, Marcos Duval, pelo Eduardo Girão, então os senadores conseguiram emplacar, e pelo próprio Davi Alcolumbre, que naquele momento era um senador de baixo clero, eles conseguiram fazer com que a votação fosse aberta. E foi justamente por conta dessa votação aberta é que houve essa possibilidade de vitória do Davi Alcolumbre, enfim, que depois foi reeleito e o resto todo mundo já sabe. Essa ala da oposição, ela quer utilizar essa mesma estratégia, fazer uma corrente em redes sociais, pressionar os senadores para que eles permitam a votação aberta na eleição que acontece no dia 1º de fevereiro. É bom lembrar que essa eleição acontece no sábado, tá? O senador Rodrigo Pacheco, gente, aqui até me fugiu aqui o nome do presidente do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco, né? Ele até foi criticado por ter convocado uma sessão extraordinária para o dia 1º de fevereiro, mas Pacheco já quer logo resolver essa questão. Inclusive, nessa semana já tem senador aqui em Brasília já discutindo essas tratativas. Na Câmara, o cenário é muito mais, bem mais alvissareiro pro Hugo Mota. Lá, basicamente, a situação já está controlada, então não há nenhum tipo de articulação nesse sentido. As candidatas devem ter algumas candidaturas ali para marcar posição, como a candidatura do deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, e também alguma candidatura a candidatura do PSOL. Então, que são candidaturas ali basicamente só para fazer número, enfim, para que eles aproveitem o espaço nessa situação toda. Então, é isso, meu caro Zé Inácio Pilar, e vamos seguindo a vida, porque esse bloco vamos falar ainda muito sobre presidência do Senado. Pois é, e justamente sobre o assunto que nós vamos falar agora com um candidato à presidência do Senado. Você, Wilson Lima, vai conduzir a entrevista com o senador Marcos Pontes, a quem eu já dou boa tarde. Boa tarde, senador. Boa tarde, José Inácio, boa tarde, Wilson. Prazer poder falar com vocês. Senador, eu vou ser rápido e objetivo na primeira pergunta. Caso o senhor venha a ser eleito presidente do Senado, qual é a primeira coisa que o senhor vai fazer? Olha, nós temos pautas extremamente importantes aguardando aí há muito tempo, né? Por exemplo, tirar da gaveta aquele pedido de impeachment, que foi assinado por mais de 150 deputados, mais de 1,5 milhão de pessoas aguardando. Esse é urgente, a gente precisa colocar isso aí para apreciação do plenário, assim como a questão da anistia, vamos acompanhar, está lá na Câmara, vai acompanhar essa parte, e muitas outras pautas, você sabe, que são importantíssimas para que nós defendemos o tempo todo. Eu venho defendendo isso no Senado há muito tempo, né? E eu
costumo fazer aquilo que eu falo, e isso é importante. Você pensa, fala e faz tudo na mesma direção. Agora, senador, o senhor sabe que o senhor, né, eu vou utilizar inclusive uma metáfora adotada pelo senador Eduardo Girão, inclusive conversei com ele hoje pela manhã, ele inclusive mandou um abraço para o senhor e mandou força na sua candidatura. Também. Um abraço para ele também. Então, o fato é que o senhor está enfrentando um Golias, cujo nome é Davi. É uma candidatura, basicamente, que já, enfim, os senadores já falam que é uma candidatura certa e que a sua candidatura não teria a menor viabilidade. Como convencer os seus colegas senadores de que a sua candidatura tem alguma viabilidade e que o senhor, de fato, possa fazer alguma diferença como presidente do Senado? Olha, nem todo mundo aprova, vamos dizer, vai votar no Davi Alcolumbre. É importante que você tenha opções como a minha, como do Girão, opções que tragam aquelas coisas que a gente defende ali da direita há muito tempo, né? Contra o aborto, contra drogas, a favor da família, a favor da liberdade, democracia verdadeira, né? A favor de colocar as pautas para serem votadas, por exemplo, essas que estão paradas lá como no impeachment, anistia, assim por diante. Então, tem muitos senadores que são alinhados com isso. Lembra que no ano passado nós tivemos 36 senadores justamente falando sobre isso. Então, pela coerência, você tem ali muita gente que poderia aderir a essas pautas, né? E, em consequência, aderir a essa candidatura, ou a minha ou a do Girão. Lógico que o Davi ele fez toda uma articulação antes, com uma série, com todos os partidos, praticamente, e então, aparentemente, quando você olha, parece que é o favorito, mas lembra que essas coisas podem ter viradas, como aconteceu mesmo, você acabou de falar, lá em 2019, né? Era ele contra o Renan Calheiros, né? Agora ele virou o Golias, né? E a gente virou o Davi aqui. Então, mas é sempre muito provável lembrar o seguinte, né? A minha candidatura é uma candidatura independente. Antes de me candidatar, eu falei com o Valdemar, presidente do partido, né, falando para ele, ó, eu vejo isso aí, eu vou me candidatar porque eu sinto a necessidade, a gente conversa nas ruas, a gente vai nas ruas, vai nos comícios lá, vamos chamar assim, naqueles eventos na Paulista todo, você vê o desejo da população. A gente precisa ter alguém de direita para representar isso aí. Mesmo que a chance seja baixa, mas seria zero se não tivesse ninguém representando. Agora, precisa ter alguma coisa desse tipo. Ele falou, não, tudo bem, vai lá, mas você vai ficar decepcionado, provavelmente. Eu falo, eu prefiro ficar decepcionado com as pessoas do que decepcionado comigo. Né? Eu continuo a seguir na mesma direção. E a minha candidatura, sendo independente também, eu fui lá falar com o Davi antes de apresentar, lá no final de novembro, eu esperei até, aliás, no final de outubro, né, praticamente novembro, eu esperei até lá para ver se não aparecia nenhum nome de direita para eu poder apoiar. Como não apareceu ninguém, eu falei, pô, eu vou ter que colocar meu nome. Não é por causa de mim, é porque a gente precisa fazer o porquê que a gente está aqui, né, representando essa população. Aí eu falei com o Davi lá, falei, cara, olha, nada contra você, pô, é meu amigo, eu conheço, mas como é comum e é importante ter numa representatividade como essa, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. Então, você pensa umas coisas, você defende algumas coisas ou não defende algumas coisas, eu defendo outras. Então, eu preciso, apresentar, são 11 milhões de votos, né, que eu represento ali, eu preciso colocar essa posição, não fica chateado com isso. Eu falei, e outra coisa, é independente. Né? Não, qualquer acordo que você tenha ou vai ter com o partido em si, com o PL, isso fica mantido. Ele falou, não tem problema nenhum, fica mantido, isso você é independente, acabou, né? Pensa aí aquele jeitão deles. Então, com isso, a minha candidatura não atrapalha, esse é um ponto importante para ser entendido, não atrapalha de forma nenhuma, né, qualquer acordo do Partido Liberal com ele. Né? Isso é importante citar. E outra coisa que só ajuda, né? Se ele ganhar a eleição, fica a estratégia do partido em ter a vice-presidência e ter uma comissão. Né? Eu tenho minhas restrições quanto a isso, porque eu acho que não representa exatamente o que a população quer, mas é uma estratégia. Se ele ganhar, eu vou entrar de cabeça e apoiar essa estratégia no partido sem problema nenhum. Eu sempre trabalhei junto com o partido. Se eu ganhar, a gente tem a presidência do Senado, o que é muito bom também. Então a gente está aí com, vamos chamar assim, 2 esquadrilhas voando para o mesmo alvo. Muito bem. Eu chamo o Rodolfo Borges para também participar dessa conversa, dessa entrevista. Rodolfo Borges, boa tarde. Boa tarde, senador. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Senador, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre as reflexões, os impactos políticos dessa tua decisão, mas antes eu queria voltar um pouquinho na questão do impeachment, para dar um contexto e te questionar sobre como é que seria, como é que ocorreria esse processo a partir de
possível eleição sua. O que está acontecendo hoje, e a gente já falou no meio-dia, aqui no Antagonista, falando muito sobre isso, é uma organização do PL, da direita, para eleger uma maioria no Senado em 26, para então criar uma condição, que essa é a projeção, né, de que não só esse pedido pudesse ser aceito, um pedido de impeachment, mas também houvesse a possibilidade de que o impeachment de fato ocorresse. Com o cenário hoje, o senhor acha que só a abertura do processo já seria o bastante para dar uma resposta, essa resposta que a direita brasileira espera dar no Senado para o STF, ou só se o impeachment fosse de fato consumado, ele daria a resposta à altura? Então, Rodolfo, você tem um ótimo posicionamento, porque além do impeachment tem a anistia também. A gente não pode aguardar, por exemplo, quem está preso lá, a família, a gente não pode aguardar tanto tempo. Isso é uma coisa importante a ser levada em conta também. Com relação especificamente ao processo de impeachment, ele segue o que está previsto na lei lá de 1950 ainda, a lei 1079, né, que descreve o processo como um todo. Lembrar que não tem só um processo, tem mais de 20 processos ali, né, aguardando deliberação. E é um processo longo, não é um processo simples, né? É um processo que tem várias etapas que passam ali por análise, comissão especial, e tem toda uma sequência para que ele seja feito. Então, você colocar esse processo, pelo fato de nós não termos a maioria, pode ser que não se chegue ao resultado final com o impeachment. Mas pelo menos você dá o sinal de que as coisas começam a entrar na sua posição. O Senado está cumprindo a sua função de órgão fiscalizador, de órgão, né, que faz esse controle aí entre o STF também. Apesar da Constituição ter um problema, vamos chamar assim, aí que o Senado julga o STF, que julga o Senado, mas, em todo caso, você já dá esse sinal, o que vai, pelo menos, ajudar, com certeza, a reduzir, né, as diferenças que nós observamos hoje em dia, né, as interferências. Eu acho que é um bom sinal ali para a gente começar a trabalhar com harmonia. Eu sou muito a favor de conversar, né? Então, eu sou assim, quem me conhece sabe, eu sou a favor de conversar, olhar olho no olho. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer também é conversar com o próprio STF, conversar com os ministros e ver, né, por um lado, o que eles estão pensando, o nosso lado, colocar isso aí de forma clara, objetiva, firme, serena, né? Lembra que eu sou piloto de caça, você mantém a mesma atitude no tempo, o piloto tem que ser calmo e objetivo, né, no que você vai fazer, senão você erra o alvo. Então, primeiro é conversar com serenidade, acertar, ver se as coisas começam a andar da maneira correta, aí é ótimo para todo mundo, a gente não tem nenhuma tensão sendo criada. Agora, né, que esse processo é um pedido aí da população de muito tempo, sem dúvida nenhuma, e existem mais de um processo, né, caso isso seja necessário. Senador, eu queria aproveitar essa sua fala para mudar um pouquinho de assunto e falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele deu uma entrevista, ele demonstrou que ficou muito incomodado com a sua candidatura. O senhor falou, inclusive, no início do nosso programa aqui, que o senhor recebeu o aval do presidente do PL, do Valdemar Costa Neto. E eu queria, só para a gente repercutir a fala do presidente da República, eu queria exibi-la aqui ao vivo no nosso Meio Dia em Brasília. A gente está com a fala do ex-presidente. Marcos Pontes, você está disputando a presidência, né? Boa sorte a você, tá? Boa sorte a você, ok? Mas eu lamento você estar nessa situação que você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. E se nós embarcarmos na tua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Hoje em dia, Marcos Pontes, convoque um ministro para falar sobre qualquer assunto via Senado. Você não vai conseguir. Você não tem nenhuma comissão contigo. E quando você não tem uma vaga na mesa, em média lá 80 cargos por vaga, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado, por uma ambição pessoal. É lamentável isso aí. E não vai, quando a rara de eu falar, eu elegi você em São Paulo. Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, que eu tenho uma dor no coração enorme. Tá? Mas deixei de lado o Marco Feliciano, para te apoiar. Esse é o pagamento? A única forma de nós sermos
algo dentro do Senado e não sermos zumbis como estamos hoje, tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar o Rogério Marinho, que é um baita do articulador, não vai ser com você agora. Senador, como é que o senhor responde a essa fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, Bolsonaro é amigo meu de muito tempo, desde 2001 que a gente se conhece. E, quando você tem um amigo, né, você não pode esperar que o amigo concorde contigo o tempo todo, de vez em quando vai ser contra. Faz parte, né, isso aí. Né? Eu lembro que o ministro também, várias coisas a gente discordava ali, mas essa é a maneira como você traz. É normal, não tem essa... Eu não tenho, quem me conhece sabe que não tenho nenhum tipo de desespero ou de qualquer coisa de rancor, isso não existe, né? O que acontece são alguns pontos aí que a gente precisa comentar, né? Primeiro, a eleição do Rogério, a tentativa de eleição do Rogério, eu votei no Rogério Marinho lá, quando eu cheguei, era em situação diferente e o partido inteiro estava apoiando o Rogério Marinho, né? Eu fiz parte ali da votação, sempre voto com o partido, diga-se de passagem, porque a gente está sempre trabalhando os mesmos valores, né? Trabalhando aí naquela defesa de tudo aquilo que eu falei. Se de repente o partido resolver apoiar um negócio meio esdrúxulo, né? Vamos supor, né? Apoiar o aborto, eu vou votar contra, lógico, né? Isso é porque não está alinhado com as coisas ali. Para mim seria muito mais fácil nem participar disso, né? Mas a gente tem, como eu falei no início, essa responsabilidade com a população de atender. Quando a gente foi lá na Paulista, todo mundo falou lá com a população, a gente tem que ter uma candidatura de direita. E como eu falei, de novo, né, ela não atrapalha em nada porque é a candidatura independente, não é do partido, e o próprio Davi sabe disso. E a gente confia na ética do Davi Alcolumbre, né, obviamente, de chegar e, sabendo disso, não ter qualquer tipo de retaliação ao partido como houve na eleição de 2019, né, onde o partido ficou sem nenhum lugar da mesa. O lugar da mesa é importante, sem dúvida nenhuma, mas o vice-presidente ele vai pautar o que o presidente determinar, ele não pode ir contra o presidente, isso é um fato. E as comissões, né, você vê, eu tive mais de 300 projetos de lei, né, propostos, eu aprovei nas comissões mais de 90 projetos, você consegue andar, porque as comissões elas são compostas, obviamente, por senadores, é um plenário ali, né? Então, o fato de você ter a presidência ajuda a pautar, mas não garante que você vai aprovar alguma coisa. Então, tem esses pontos, estou tentando lembrar aqui de outras coisas que ele falou, da eleição, estou torcendo aí para o Marco Feliciano, o outro também agora em 2026, para que venha, eu vou apoiar lá em São Paulo da mesma forma, né? Eu fiquei muito feliz de ter o apoio do presidente, foi essencial, sem dúvida nenhuma, somando com toda a minha história de vida, né, construída ao longo de mais de 40 anos de carreira, trabalhando pelo país. E essa junção das coisas, ele me trouxe para o Ministério, né? Eu estava aqui na NASA, né, já há bastante tempo, e aí ele me trouxe lá para trabalhar com ciência e tecnologia, fiz o meu trabalho no Ministério, que foi um trabalho bastante vigoroso, e mesmo com as restrições de orçamento, a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, esse trabalho em parceria, né, é bom. Então, eu não fiquei chateado, não. Para mim faz parte, é normal isso aí. E, como eu falei, a gente está trabalhando junto agora. E agora vamos voltar a falar com os nossos entrevistadores, Rodolfo Borges, Wilson Lima e, claro, o senador Marcos Pontes. Wilson, você ia falar alguma coisa quando tive que cortar para o intervalo. Não, sem problemas, Inácio, sempre. Você conduzindo com maestria o nosso meio-dia. Senador, aí eu sempre falo aqui em Brasília que é muito fácil a gente falar do CNPJ, mas a gente não tem como, em determinadas situações, não tem como separar do CPF. Eu tenho uma visão muito mais humanista em relação aos parlamentares e eu entendo, às vezes, os dilemas que cada parlamentar passa, ainda mais em um grupo como o do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou agora há pouco, olha, não, tentou ali amenizar as falas do ex-presidente, mas foram falas fortes, contundentes. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: primeiro, não teve nenhuma chateação da sua parte das falas do ex-presidente da República, porque ele praticamente falou em alto e bom som: o seu mandato, o senhor deve a mim. Não dá nenhum sentimento de impotência ao ouvir esse tipo de coisa? E segundo, o senhor não teme passar por um processo de linchamento virtual
parecido com o que aconteceu com, por exemplo, a Joyce Hasselmann, que rompeu com esse presidente da República e não conseguiu se eleger nem para vereador em São Paulo? Não, não e não, né? Primeiro, o pessoal às vezes fala assim, pô, você não demonstra emoção. Eu fui treinado assim na minha vida, né? Em agir, se está com uma aeronave pegando fogo, se está com uma espaçonave pegando fogo, você não tem. Eu tenho que raciocinar com a lógica. O presidente, logicamente, ontem, um dia muito chateado para ele, né? Eu conheço ele de bastante tempo, um dia chateado, ele gostaria de estar lá na posse do Trump, sem dúvida nenhuma. Isso tem um fator aí que você coloca uma parte emocional, né, negativa ali no meio. Ele sabe, né, que, lógico, ele ajudou bastante na minha eleição, mas ele sabe da minha história anterior, né, ele sabe que se fosse um outro candidato, mesmo com o auxílio dele, como aconteceu em algumas prefeituras também, mesmo com ele apoiando o candidato, não conseguiu ser eleito porque faltou o ingrediente principal, a história, né, de vida ali, o conhecimento para aquilo. Então, ele sabe disso aí, eu não me incomodo com isso não, né? De novo, né, amigo meu, um cara que eu gosto muito, admiro. Aliás, essa participação minha como candidato aqui, teve uma inspiração dele também. Você sabe que ele foi candidato 3 ou 4 vezes à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados, né? Lutou muito sozinho, lá tem uma foto muito simbólica dele falando sozinho no meio do plenário. Então, tudo isso é uma inspiração para mim, né? E eu acho que eu sou o tipo do amigo tranquilo de você ter, porque você pode falar o que você quiser, eu vou sempre te ajudar, mesmo assim, como se fosse anjo da guarda, está do seu lado, não importa o que você faça, eu estou ali para ajudar. É o que acontece agora. Essa minha candidatura só ajuda, não atrapalha de forma nenhuma o partido ou a direita, de jeito nenhum. A comparação com a Joyce é completamente diferente, que ela partiu para cima da gente lá, ela entrou, eu ajudei inclusive na campanha dela, né, fiquei muito chateado depois que ela entrou e começou a atirar na gente, né, e falar muita coisa ruim. Você nunca me viu e nunca vai ver eu falar nada contra o partido ou contra o Bolsonaro, porque eu não faço isso. Porque eu tenho a minha linha, aquele negócio que meu pai falou, né? Você pensa, fala e faz da mesma maneira. Eu sou muito aderido aos meus princípios, aos meus valores ali, sem dúvida, eu entrei ali para isso. Qualquer coisa fora disso aí, eu vou ser contra, né? Mas eu estou trabalhando a favor daquilo que eu falei que eu ia fazer durante a campanha, que eu falo ali no Senado, e a candidatura é isso, igual o Girão, né? Então, lembrar que também não tem só a minha candidatura de direita, tem a candidatura do Girão. Então, nós estamos trabalhando juntos ali, de repente, os dois juntos conseguem agregar um número adequado de senadores que pode levar até para um segundo turno, quem sabe, né? E a partir dali a gente ter chance. O fato, de novo, é que isso não atrapalha, só ajuda o partido, né? Como eu falei com o Valdemar, como eu falei com o próprio Davi, né? Que, olha, não tem qualquer conotação ou ligação com acordo com o partido. Então, isso não atrapalha o partido, muito pelo contrário. Né, e eu fico muito tranquilo, né, de falar isso. Quando você faz as coisas direito, faz as coisas certas, você não tem que se preocupar. Você só fazer as coisas, continuar a fazer o que você acredita que, né, de alguma forma, Deus ajuda sempre também. Rodolfo? No Bolsonaro? Intervalo? Repete de novo o começo da pergunta que nós perdemos. Eu só queria aproveitar esse comentário que o senador fez em relação a essa inspiração no Bolsonaro, porque isso é uma coisa que a gente comentou aqui durante a eleição municipal. O Bolsonaro agora, ele que está na gestão partidária, ele de fato ele mudou o comportamento dele, e isso a gente percebeu na eleição municipal quando o Paulo Marçal dizia, olha, o Bolsonaro está apoiando o que ele não queria, porque o Bolsonaro de fato mudou a atuação. E eu queria concordar com essa análise que o senador fez. Ele de fato é o Bolsonaro nessa eleição, né? É quem está seguindo digamos, a política mais essencial, não partidária, né? Mas eu queria perguntar isso, eu queria levar isso em consideração para perguntar como é que o senhor está vendo a perspectiva de 26, com essa ainda Bolsonaro bloqueado, né, formalmente, mas ainda liderando e puxando essa liderança, mas também incomodado sempre que, e aí nesse caso, é o caso específico do senhor, a liderança dele não é exatamente respeitada ou um pouco desafiada ou se discorda dele, porque ele, de fato ele está numa posição incômoda, que é de não poder se candidatar. Como é que vai o PL para 26 nesse contexto? Eu concordo com a posição dele, né? Sem dúvida nenhuma. Ele está numa posição injusta de estar aí inelegível, né? Essa coisa tem que ser revertida.
E eu espero que seja revertida agora nesses anos. Imagine, eu como presidente do Senado posso inclusive ajudar nesse sentido, né, em conversar para conseguir acelerar, quem sabe, um processo como esse também, né? Porque não? É um cargo de bastante influência, mas sem dúvida nenhuma o nosso candidato é o presidente Bolsonaro para 2026. E eu acredito que a gente vai conseguir reverter essa situação da inegibilidade, né? E com relação a questão de ser, entre aspas, desafiado, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a liderança, né, em qualquer coisa, o líder, ele é aquele que faz com que o seu time cresça. Né? O bom líder faz com que o seu time cresça. Ele conseguiu fazer isso, né? E tanto que existem outros nomes para 2026? Bom, podem existir, mas ele é o nome principal. Mas o fato é que existem outros nomes, diferente, por exemplo, do Lula. Quem seria o outro nome se não fosse o Lula, que poderia ser competitivo nesse tema? Não dá, não tem, não existe. Então ele teve essa visão de formar outros líderes e agora, né, esse fato de algumas coisas ele pode pensar de uma forma um pouco diferente, o fato é que está todo mundo trabalhando na mesma direção. Não existe racha, às vezes o pessoal fala em racha da direita, querendo fazer um tipo de um conflito, não existe isso, a gente trabalha na mesma direção, a gente trabalha com esse objetivo. Em 2026, são dois objetivos principais aqui. Um é tirar a inegibilidade de Bolsonaro para que ele seja o nosso candidato, e o segundo é achar muito bons candidatos ao Senado nos estados, porque nós temos 2 vagas. E o fato de 2 vagas por estado para senadores, isso é muito importante para que a gente tenha essas vagas. Eu vou sair por aí, né, pelo Brasil afora, né, já que eu tenho esse conhecimento do Brasil, tenho uma imagem, né, que trabalha exatamente com pragmatismo dentro da direita, para ir lá e apoiar esses candidatos para que a gente tenha realmente aí uma maioria a partir de 2027. E agora, imagina uma situação ideal que a gente tivesse a presidência do Senado nesses 2 anos agora e depois a maioria do Senado. Né? Aí vão eleger outro presidente que pode ser o próprio Rogério Marinho, pode ser qualquer outro da direita ali para assumir, né? Pô, isso aí seria muito bom. Né? Eu acho que o Brasil merece esse trabalho que a gente faz com muito sacrifício. Lembrar que nunca é para a gente, né? Para a gente seria muito mais fácil estar fazendo outras coisas, mas a gente está aí para defender essa bandeira aí. Eu lembro que eu era piloto de caça, lá, tenente lá em Santa Maria, com o tempo fechado, decolando, com o filho no berço, lá com um avião monomotor antigo. Não era por causa do salário do tenente, nem pela glória de ser tenente, era porque eu sempre defendi essa bandeira e vou continuar fazendo isso. Senador, de forma muito objetiva, porque já estamos indo para o final da entrevista. Caso eleito presidente do Senado, o senhor pauta o projeto de lei de anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, sim ou não? Sim. Claro, isso é importante, não só para ele, mas para todos aí que estão esperando, né, uma resposta disso aí. Lembra que as pessoas estão presas, muitos deles injustamente lá, e isso não pode ter essa situação no país. É importante ter anistia, assim como teve anistia no passado, lembra? Né? Por que não agora com pessoas que realmente estão ali injustamente presos? Muito bem, eu queria agradecer a sua participação, senador. Palavras finais que o senhor queira dar? Olha, eu só gostaria de agradecer, né, e dizer que eu continuo nessa candidatura sempre com essa visão, né? Pensa, fala e faz na mesma direção. Eu continuo a defender as coisas que eu sempre defendi e vou continuar lá, tipo, contra aborto, contra drogas, a favor da liberdade, a favor, né, da democracia verdadeira, a favor da família, e tudo isso aí tem que ser defendido. A gente tem que ter um candidato de direita. Nós temos 2 agora, tem eu e tem o Girão, isso é muito bom, né? E essa minha candidatura, de novo, refrisar novamente, não atrapalha nem um pouco o partido, é uma candidatura independente, e o partido tem, na verdade, 2 chances, ou com o Davi Alcolumbre tendo a estratégia com o Davi Alcolumbre, que se eu perder eu vou apoiar, sem dúvida, ou comigo, que a gente pode ter a presidência do Senado. Então, para quem é de direita, aí fique tranquilo que a gente está aí lutando na mesma direção, junto com o presidente Bolsonaro também.